Um prazer enorme estar aqui, agradeço o convite, Pastor Valdir Brasil, paizão, e vamos tratar de um assunto muito importante, a relação do dinheiro e o reino de Deus. Nós estamos no mês aqui, restaurando as finanças, não é isso? Nós cremos que Deus, Ele tem resposta, princípios para todas as áreas da nossa vida. Eu quero tratar esse assunto de forma bíblica, não de forma apaixonada, nem com falsas promessas, mas que através das escrituras, da palavra do Senhor, a gente possa encontrar um ensino para que nós possamos nos relacionar bem com o dinheiro. Algumas pessoas, quando se fala de dinheiro na igreja, elas fecham a expressão, ficam meio chateadas, mas quantos aqui nunca oraram para Deus abençoar financeiramente a sua vida? Não é verdade? Então, se a gente não pode falar de dinheiro, não pode se orar a respeito de dinheiro. Então, se pode fazer uma oração para Deus prosperar a nossa vida, existe um ensino, um fundamento bíblico para isso. E é muito importante a gente aprender a discernir o que é assunto no reino de Deus e o que não é. Ora, eu torço para o Fluminense e fiquei muito feliz com a derrota do Flamengo para o Mundial. Mas brincadeiras à parte, aquele jogo não era algo espiritual, porque o Flamengo jogou contra um time que era um time árabe, e praticamente eu acredito que a maioria era islâmica ali. E no time do Flamengo existem cristãos, existem pessoas crentes, e não adianta você, torcedor do Flamengo, levantar as mãos ali, seja no estádio ou seja na televisão, e pedir para Deus fazer uma intervenção no jogo. Por quê? Porque o jogo não é um assunto espiritual. Está aí, um ganha, outro dia perde. Então a gente precisa discernir o que de fato é assunto espiritual, buscar na palavra o ensino, o embasamento bíblico para isso e se posicionar para poder receber. Essa é a lógica do reino de Deus. Você entende o que é espiritual, você vai para a palavra de Deus, ancora um ensino, um fundamento, e a partir dali você recebe aquela bênção, sempre embasado na palavra. E eu quero dizer para você que dinheiro é um assunto espiritual, e se você entender a relação dele com o reino de Deus, as janelas dos céus estão abertas sobre a sua vida, e se você não entender aquilo que já é direito seu, será retido. Existe uma palavra de Jesus, uma expressão de Jesus, é que até o que tem lhe será tirado, porque a pessoa que tem ouvidos para ouvir não ouve. Então a Bíblia fala a respeito de dinheiro, e se você fechar os seus ouvidos para isso, muitas pessoas caem em ruína, caem em desgraça, porque não entenderam o propósito do dinheiro na vida do crente. Eu quero que você guarde essa palavra propósito, porque o apóstolo Paulo vai dizer: quer comais, quer bebais, faça tudo, para onde? Para a glória de Deus. Ele estabelece um propósito. Você pode comer, você pode beber, desde que, do jeito que você come, do jeito que você bebe, Deus seja glorificado. E isso é para todas as áreas da nossa vida, inclusive no dinheiro. O dinheiro, ele glorifica Deus em nossas vidas. A Bíblia vai dizer que nós podemos pedir qualquer coisa ao nosso Pai, só que ele vai dizer que muitos de nós pedimos e não recebemos, porque pedimos mal. E quando é que a gente pede mal? Tiago vai dizer: você pede mal quando você pede para você, apenas para os seus próprios deleites. A Bíblia nos ensina que quando nós tratamos o assunto de Deus na esfera individual, Deus, ele ouve, mas ele não dá. A Bíblia vai dizer que Deus é pai. Quantos aqui tem filhos? Hein? Eu tenho certeza que um dia o seu filho falou para você: pai, me dá 50 reais. Pai, me presta aí 30 reais. E qual é a pergunta que você faz imediatamente para o seu filho? Para quê? O dinheiro está ali, está disponível. Dependendo da resposta dele, ele vai ter ou não, não é verdade? Aí meu filho fala assim para mim: pai, me dá um dinheiro que eu quero comprar uma bala agora. Aí eu vou analisar se está na hora de comer bala,
se ele está pedindo a coisa correta, e eu vou falar para ele: filho, eu não vou te dar dinheiro para você comprar bala. Não, filho, eu não vou te dar dinheiro para você comprar esse brinquedo agora. Não. Agora, se meu filho chega para mim e fala: pai, me dá um dinheiro para comprar um livro, eu falo para ele: toma para 10. Como para ver? Pai, me dá um dinheiro que eu quero fazer uma pós, eu quero fazer um curso, eu quero me desenvolver, eu quero crescer. Eu falo para ele: toma isso aqui. Não, toma muito mais, porque o propósito é bom, o propósito é correto. Ora, e a Bíblia vai dizer que nós, sendo maus, sabemos fazer coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Então entenda que dinheiro é assunto espiritual, e dinheiro depende do propósito. Deus nos dá dependendo do propósito das nossas vidas. E para isso eu quero trazer para você uma parábola que está lá em Lucas, capítulo 16. Vou pedir só para o irmão baixar só um pouquinho. Lucas capítulo 16. Eu vou ler essa parábola que para mim é uma parábola difícil da gente entender, mas a gente vai aqui linha a linha, a gente vai chegar no ponto alto, e é uma parábola que fala de dinheiro, tá? Nós vamos falar aqui. Uma parábola chocante. Lucas 16, amém? Eu fiz antes de nós entrarmos na parábola, existe uma pesquisa que diz que quando uma pessoa chega aos 80 anos de idade, ela passou 50 anos da vida falando sobre dinheiro, pensando sobre dinheiro. É uma realidade nossa. A gente acorda, a gente vai trabalhar, envolve dinheiro, a gente fala por telefone, envolve assuntos com dinheiro, assunto de filhos envolve dinheiro, tudo envolve dinheiro. E nós precisamos levar esse assunto também para a esfera espiritual. Isso vai mudar a trajetória da sua vida, vai mudar a história que você se relaciona com dinheiro e automaticamente a forma como as janelas dos céus abrem sobre a sua vida. Lucas 16 é a parábola do administrador astuto. Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo. Que farei? Para cavar não tenho força, e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que eu vou fazer para que, quando perder o meu emprego, aqui as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor. Perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: toma a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir ele perguntou ao segundo: e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse: toma a sua conta e escreve 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente. Pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. Por isso eu digo: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ele acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Que história, que parábola, que final surpreendente. A história começa dizendo que existia um homem muito rico, um homem próspero, e ele tinha muitos servos, e ele contratou um gerente para tomar conta do seu negócio. É uma história comum que se aplica na nossa realidade de hoje. Esse homem era um negociante, um grande empresário, e ele precisa sair para fazer mais negócios, e ele deixa o gerente administrando suas riquezas.
Só que chega uma denúncia para esse senhor, dizendo: olha só, o seu gerente, ele é pródigo, ele é incompetente. A Bíblia não diz que ele rouba o senhor, ele não sabe administrar os bens. Esse senhor imediatamente chama o gerente e fala: o que é isso que eu estou ouvindo? Você tem me causado prejuízo, você vai ser demitido. E aquele moço, aquele gerente, ele volta lá para o negócio dizendo: peraí, cara, eu vou ser mandado embora. Eu não posso cavar, eu não posso fazer trabalho braçal, eu estou acostumado com o escritório. Mas quando souberem que eu sou incompetente, ninguém vai me contratar para nada. Então eu vou arrumar uma estratégia. Eu vou procurar os devedores do meu senhor e vou perguntar: quanto você deve ao meu senhor? E um vai dizer: eu devo 100, coloca 50. Eu vou colocar aqui que eu devo 80, coloca 30. E a pergunta é: por que ele está fazendo isso? Para que outras pessoas lhe devam um favor a ele. Para quando ele for demitido de forma agora sumária, porque até então ele está num aviso prévio, ele possa ter pessoas a quem ele possa recorrer e garantir o seu futuro. Porque quando se fala em dinheiro, todos nós estamos querendo garantir o nosso futuro. Dinheiro nos traz segurança. Dinheiro é aquele lugar que você fala, lembra mais uma história que Jesus fala a respeito de um homem muito rico, onde ele olha para as suas riquezas e diz: ah, descansa, alma, eu estou tranquilo, eu estou seguro. Mas Jesus alerta aquele homem: a sua segurança não pode estar no dinheiro, porque essa noite você vai morrer. E do que serve toda essa riqueza? Não existe propósito para esse dinheiro que você juntou. Não serve para nada. Você vai deixar para quem? Então perceba que tudo que envolve na Bíblia, toda promessa de Deus, tudo que Deus nos dá, Ele vai estabelecer um propósito. Deus não vai te dar nada apenas para você. Até porque a oração do Pai Nosso, até o pão é nosso. O Pai é nosso. No reino de Deus, Jesus nos ensina a pensarmos de forma sempre coletiva. Olhar para o irmão é discipular, é cuidar. Você nunca vai ser encorajado na Bíblia a amar a você mesmo. A Bíblia nos ensina a amar ao próximo como a ti mesmo. Porque tudo na Bíblia é coletivo. O reino de Deus é o reino da coletividade. E de cara eu quero dizer para você que Deus dá para aqueles que são generosos. O princípio básico de sermos abençoados no reino de Deus é ter um coração generoso. Não é um coração que tenha segurança no dinheiro. A Bíblia não condena a riqueza, a Bíblia não condena o dinheiro. A cultura, né, de São Francisco, né, que é a cultura do pobre, de você estar andando de chinelo, de você... Não, a Bíblia não quer trazer a cultura da pobreza, que o pobre é a pessoa que está mais perto de Deus. Não. A Bíblia condena o amor ao dinheiro. Amar ao dinheiro é você ter a sua segurança num falso Deus, porque no Antigo Testamento você vai encontrar vários nomes de deuses, Baal, Zefelim, seja lá o que for, mas no Novo Testamento você só vai encontrar uma divindade lá, que é dinheiro, mamão. E Jesus vai dizer: você não pode servir dois senhores, você não pode servir a Deus e ao dinheiro, você tem que escolher um. Mas é o servir, é o se prostrar. E existe um perigo muito grande na igreja. Qual que é? É se aproximar de Deus para chegar no dinheiro. É você fazer de Deus um trampolim para seus projetos pessoais, para o enriquecimento sem propósito, para o acúmulo, porque na verdade a segurança não está em Deus, está no acúmulo. Então, a oração mais incoerente que existe é você orar a Deus desesperado e dizendo para Ele que quando Ele te abençoar você vai ter paz. A verdade, a sua segurança está naquilo que Ele dá, não em quem Ele é. A gente precisa de fato começar a rever hoje as nossas orações. Eu lembro num estágio da minha vida que eu estava muito mal.
Eu estava muito mal, meu pai tinha morrido, eu não conseguia administrar as coisas, eu estava sem dinheiro, e eu procurei um pastor, e ali comecei a chorar e dizer, eu quebrei, eu estou desesperado, a conta de luz lá em casa é recorrente, que cortam, às vezes a gente não tem dinheiro para gasolina, mas que Deus é esse? Eu estou passando por um aperto. E ele abria a Bíblia e falava, mas Oséias está escrito que aqueles que confiam no Senhor, eles são como os montes de Sião, eles não se abalam. E eu falava, mas isso não resolve a minha vida, eu quero algo. E ele abria a palavra e ele falava de Deus, ele falava que Deus era meu pai, ele dizia que quando eu estava informe no ventre da minha mãe, todos os meus dias estavam escritos, ou seja, ele falava de um Deus soberano, e aquilo não trazia paz. Aí ele chegou para mim e disse, Oséias, eu vou te emprestar 100 mil reais. Aí eu na hora, opa, o desespero foi embora, eu encontrei paz. Aí ele falou, você encontrou paz quando eu te falei em 100 mil reais? Vai embora daqui, cara, seu Deus é o dinheiro. Eu estou falando para você uma hora que Deus te ama. Eu estou falando para você uma hora, promessas de que Deus é teu pai, que Deus vai cuidar de você, que você pode suportar essa crise, e você continua desesperado. Só quando eu falo em dinheiro você tem paz, cara. Vai servir o seu Deus lá fora, seu lugar não é aqui. E aquele dia eu percebi de que de fato Deus não me trazia segurança, e que Deus jamais me daria dinheiro, porque o dinheiro para mim era Deus, o dinheiro era a minha segurança, e a gente corre esse risco de buscar a Deus para encontrar segurança no dinheiro. Mas eu quero dizer para você que sim, você pode pedir dinheiro a Deus com propósito de reino, e Ele quer prosperar os seus filhos, Ele quer prosperar a igreja. Deus tem prazer na sua prosperidade, irmão. Deus tem prazer na fartura da sua casa, desde que a sua segurança seja Deus, que você entenda que tudo vem das mãos de Deus, e que você tenha um coração servo, dizendo, Senhor, aonde eu vou aplicar esses recursos no teu reino? Me traga um coração a quem eu possa ver, Senhor, quem só quer abençoar. Não se trata apenas de andar no melhor carro, de morar na melhor casa. Você pode desfrutar disso, irmão, porque Deus tem prazer nisso, desde que o seu prazer esteja também em abençoar o reino de Deus, abençoar pessoas. Deus jamais vai te dar para você se perder, irmão. E talvez muitos de nós passaremos a vida sem desfrutar de ricas e preciosas promessas de Deus, porque não temos um coração pronto para receber as bênçãos do Senhor. E aí a gente vai transformando o evangelho numa idolatria. Deus, o que eu tenho que te dar para você me dar algo em troca? Deus, o que eu tenho que fazer? Qual é a montanha que eu tenho que subir? Qual é o vale que eu tenho que descer? Qual é o esforço que eu tenho que fazer para você me dar mais? Irmãos, isso é coisa pagã. Isso é idolatria, que você oferece uma oferenda para uma divindade, para ela fazer o que você quer. Mas no reino de Deus você encontra um pai, e o pai abençoa os filhos diante de propósitos. Cada vez mais que você tem um coração parecido com o seu pai, mais Ele abre as janelas do céu sobre as suas vidas. O reino de Deus começa você sendo nova criatura. Nova criatura é pensar diferente, é nascer de novo, é nascer por um novo propósito de vida. E quando nós entendermos isso, que o evangelho é metanoia, que quer dizer mudança de mente, a pior coisa que pode acontecer a você é você ter os mesmos objetivos, é você pensar da mesma forma. Antes que você se aliançou com Cristo, você continuou com a mesma oração, só que antigamente você orava para uma estátua, agora você ora para Jesus. Mas são os mesmos pedidos, com os mesmos propósitos, com as mesmas intenções. Ou seja, o evangelho não mudou você. E se não mudou você, você continua pedindo mal. E se você pede mal, você não tem. A lógica do reino, irmão, é a lógica da paternidade. E eu temo que a igreja esteja sofrendo de orfandade. Pessoas que não conhecem o Pai e querem se relacionar com uma divindade que promete bênçãos. Não é esse o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Sermão do Monte: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não fique preocupado com comida, bebida e vestimenta.
O seu Pai conhece as suas necessidades. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Dinheiro. Não fique preocupado com o dinheiro. Não é um convite à preguiça, não é um convite a uma vida medíocre, porque os filhos de Deus são conhecidos pela excelência, pelo trabalho, pelo esforço, mas é um convite ao descanso no amor do seu Pai. Trabalhe duro, se esforce, seja o melhor, mas não confie na força do seu braço, confie no Senhor. Busque os princípios do reino, busque a vontade do seu Pai, e Ele vai abrir as janelas dos céus sobre as suas vidas. A parábola começa dizendo exatamente sobre esse Senhor. O administrador, Jesus disse aos seus discípulos, o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que eu estou ouvindo a teu respeito? Ou seja, você desvirtuou o propósito, você foi chamado para administrar e você não está administrando. No reino de Deus, toda vez que Deus vai ao nosso encontro, quando Deus olha o nosso coração, a nossa vida, e não vê que é para a glória dele, a gente perde, irmão. Deus tira. E sabe por que Ele tira? Porque Ele é um Deus gracioso. Porque a pior coisa que existe na vida de um filho é um pai indiferente. É um pai que dá tudo para um filho que merece, muitas das vezes, a repreensão. O que você quer, meu filho? Toma videogame, toma roupa, toma tudo de melhor, só não enche o meu saco. Esse é um pai mau, esse é um pai ruim. Agora o pai bom, ele dá na medida do amadurecimento do filho. Gálatas vai dizer que o filho menor não se difere do escravo, ele não tem acesso à herança. Só o filho maduro tem acesso à herança do pai. E maturidade no mundo espiritual faz toda a diferença. Quanto mais você amadurece, o que é amadurecer? Se parecer com Jesus. Quanto mais você se parece com Jesus no caráter, na forma de pensar, isso te amadurece. E se você é um filho maduro, a herança é tua, já é tua. A pior coisa que tem é nós vivemos como filhos imaturos. Existe uma riqueza, mas nós não podemos acessá-la, porque somos imaturos. Bem, esse homem perde um cargo, uma confiança. Por quê? Porque ele não estava apto para aquilo. Ele quebrou o propósito. E toda vez que nós quebramos propósito, Deus não tem compromisso com isso. Deus tira a mão. Quantas pessoas você conhece que saíram do nada, oraram, você vê que foi a graça de Deus, Deus deu com abundância. E um dia essa pessoa se perdeu. Ela se perdeu na toda aquela riqueza, ela se perdeu com toda aquela abundância. E aí você escuta também a história que da mesma forma que foi, voltou. Como eu poderia imaginar que aquela pessoa poderia perder aquilo tudo? Pois é, perdeu o propósito. E Deus faz perder por amor àquela pessoa. Por amor, para que aquela pessoa possa cair em si. Então o homem, ele quebra um propósito e o Senhor o tira. Bem, mas ele é um homem astuto. Ele é um homem astuto. Ele foi até os devedores e falou: quanto é que você deve? Eu devo 100, eu vou dizer que você deve 80. Aí foi para outro: quanto é que você deve? Eu devo 50, eu vou dizer que você deve 10. Ou seja, ele estava garantindo o futuro dele, para que quando ele fosse demitido, ele tivesse a quem bater na porta e dizer: você me deve, você tem que me acolher, você me deve. Lembra que você devia muito e eu baixei sua dívida? Você me deve. E aí aquele senhor, ele vai elogiar a postura desse servo astuto, polêmico, porque geralmente a parábola vem com a apresentação de um problema, a denúncia do problema e a correção daquele problema. Mas nessa parábola específica se apresenta o problema e o Senhor vai elogiar a astúcia daquele homem. E aqui a gente vai entender por que o Senhor elogia a astúcia daquele homem. Ele diz: o que ele fez foi correto. Por quê? Porque ele garantiu o futuro dele. Todos nós queremos garantias de viver. Ele foi astuto. Ele deu um jeito de prolongar os seus dias na terra, com tranquilidade. O problema é quando esse assunto vai para o mundo espiritual. E ele está dizendo: se vocês que são infiéis,
que ganham dinheiro de forma infiel. Jesus está denunciando o sistema de ganhar dinheiro nesse mundo, é injusto. Eu não sou de esquerda, não é isso não. O sistema é injusto. E ele diz, se esse sistema injusto, você consegue pegar esse dinheiro e promover um bem-estar para a sua vida, você deveria pensar isso também no reino de Deus. Você deveria usar os seus recursos, e aqui vai dizer, para juntar amigos nos portais eternos. O que isso quer dizer? Jesus está dizendo para você empregar o seu dinheiro para promover salvação. Jesus está dizendo, se vocês são capazes de usar o dinheiro para garantir o seu sustento, pensem mais, usem os seus recursos, para quando você chegar lá no céu, existe uma nuvem de testemunhas dizendo, porque você investiu no reino, eu estou aqui. Ou você acha que um missionário vai de graça? Ou você acha que essas cestas básicas, esses almoços que são feitos aqui, isso é o quê? Jogar confete para o alto? Ou você não tem consciência da quantidade de pessoas que talvez estejam dizendo, Deus, o Senhor nunca me deu nada, Deus, eu nunca ganhei um prato de comida, e alguém chega, olha aqui, ó, eu sou da igreja, eu estou entregando um prato de comida para você, e Deus ministra no coração daquela pessoa, eu estou cuidando de você. Quantas e quantas pessoas que estavam desamparadas, que estavam cabisbaixas, que estavam desanimadas, receberam de alguém que tem uma consciência de mundo espiritual, uma oferta, um recurso, e falaram, Deus não esqueceu de mim, Deus não esqueceu de mim. Irmãos, eu lembro, é que eu vou contar meu testemunho para você entender do que eu estou falando. Meu pai tinha lavanderia industrial, e nesse momento que eu estava muito mal financeiramente, eu fui para casa, porque eu não tinha dinheiro para nada, irmão. Sair de casa, a gente só tem consciência que sair de casa custa dinheiro quando você não tem dinheiro. Você precisa de R$3 para estacionar, eu não tenho R$3. Eu tenho que comprar R$10 uma marmita, eu não tenho R$10. Sair de casa custa dinheiro. E eu cheguei no momento da minha vida que eu não tinha dinheiro para me sustentar fora de casa. E eu falei, eu vou ficar em casa. E fui ficando em casa, fui ficando deprimido. E um dia, um amigo do meu pai ligou para casa para falar com a minha mãe, de tarde, final de tarde, e eu atendi com voz de sono, estava dormindo. E aí, ele falou, Zé, você está em casa? Estou em casa, não está em empresa não? Eu falei, não estou na empresa não. Ah, deixa eu falar com a sua mãe. Falou com minha mãe, e minha mãe explicou. Ah, ele está passando um momento difícil, as máquinas estão quebradas, ele não tem dinheiro para consertar. Esse homem, ele era dono de um estaleiro. E quando ele ouviu aquilo, ele mandou uma equipe de mais ou menos 15 homens. E consertaram todas as máquinas que estavam quebradas. Todas as máquinas. Mas todas, irmão, todas as máquinas. E eu lembro que ele me ligou e disse, Oséias, eu consertei tudo para você. Vá lá e volta a trabalhar. E naquele momento, eu percebi que nada é coincidência. Como é que aquela pessoa liga, eu atendo, ele percebe que eu estou com voz de sono, ele é movido no coração a me ajudar, ele poderia dizer, isso não é problema meu, não tem nada a ver com isso, mas ele é movido com um coração generoso a ajudar, e aquilo foi uma centelha de fé no meu coração, de que Deus estava cuidando de mim, de que Deus não havia me esquecido, e eu voltei a trabalhar, e dali em diante eu nunca mais deixei de trabalhar. Eu nunca mais deixei de acreditar, glória a Deus, na provisão de Deus. Só que nós que temos a cabeça ruim, cabeça de servo, vamos dizer assim, a gente vai pensar assim, poxa, eu queria tanto uma pessoa dessa na minha vida. Não, eu não vim aqui dizer que você deveria ter uma pessoa dessa na tua vida. Eu vim aqui dizer, seja essa pessoa na vida de alguém. Seja você. O pastor lá de Cabo Frio, ele estava falando um avanceio lá para os jovens, dizendo que ele ganhou um carro. E aí todo mundo falando, eu queria. Aí eu peguei o microfone e falei, vocês são cabeça de... Me perdoa a expressão, tá? Eu não estou querendo ofender ninguém, porque pobreza é uma mentalidade, não é recurso. Eu falei, vocês têm cabeça de pobre.
Vocês queriam ganhar um carro, por que você não diz, Senhor, eu quero dar um carro? Senhor, eu queria ser esse irmão que pudesse dar um carro para essa pessoa. Mas a gente tem, cabeça de pobre. Ah, Deus, eu queria ganhar um carro. Eu queria que o Senhor levantasse um irmão para me abençoar. Eu quero que você mude a sua mentalidade, porque evangelho é transformação de mente. Aí você pode dizer, mas Deus, eu tenho muito pouco, se eu tivesse muito, eu faria. Aí Jesus vai dizer, quem é infiel no pouco, também vai ser infiel no muito. Mas se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar sobre o muito. Porque o seu coração é generoso. Então, ninguém é tão pobre que não possa ajudar alguém. Eu posso dar uma xícara de açúcar para abençoar o meu irmão. Eu posso dar um saco de arroz. Eu ouvi uma história, e ao invés de você pensar, Deus, eu não tenho dinheiro, você tem que se perguntar, o que eu tenho que eu posso abençoar? Isso já é mudança de mentalidade. O que eu tenho? Eu tenho 10 reais, o que é isso? Na minha mão não é nada, mas nas mãos de Deus é muita coisa. Nas mãos, aquele menino, nós temos uma multidão para abençoar, e aquele garoto era um garoto que com certeza foi próspero, irmão. Eu tenho aqui, 5 pães e 2 peixinhos. Eu fiz a minha parte. É tudo que eu tenho. E os pobres pensando, isso não é nada. Isso não serve para nada. E Jesus fala, peraí, bota na minha mão. Porque o pouco vira muito. O pouco vira muito. E assim é o nosso dinheiro, irmão. Enquanto, irmão, você ficar com essa mente de vir para a igreja e falar, dá, Senhor, me dá, eu vou buscar minha vitória, eu vou buscar minha bênção, irmão, aqui tem vitória, aqui tem bênção, Deus quer te dar, mas enquanto você ficar com essa mentalidade de dá, existe um provérbio que diz isso, a sanguessuga só tem 2 palavras, né? Dá, os crentes sanguessuga. Vamos lá, onde é que tem vitória? Vamos lá, onde é que tem bênção? Vá lá. Irmão, vamos recolher uma oferta. Não, aí não é comigo. Vamos recolher uma oferta aqui para abençoar o irmão. Não, eu não terei para mim, vou dar para ele. Tenho para mim, vou dar para ele. Aí Deus está olhando para você dizendo, cara, muda a sua forma de pensar que eu quero te abençoar. Quebra essa mentalidade. A sua segurança não está no dinheiro, a sua segurança está no Senhor. Você só precisa ter um coração para ouvir de Deus e falar, Deus, está aqui a minha parte. É muito pouco hoje, mas no dia que você me colocar no muito, você pode ter certeza que eu vou ser fiel da mesma forma. Eu vou abençoar o teu reino, Senhor. Sabe, essas orações ousadas? Pastor Valdir, um homem de visão ousado. Vamos comprar o quarteirão. Aí o pessoal fala, é maluco. Eu quero ser o cara dizendo assim, é meu, quanto precisa? Está aqui o cheque, toma, porque Deus tem me dado muito, e eu vou encontrar propósito de reino nisso. Quantas famílias, quantas crianças são abençoadas com o seu recurso, irmão? Não é uma questão de dinheiro na igreja, não é uma questão de pagar conta de luz, é usar o dinheiro com sabedoria para que o nome do Senhor seja glorificado. O nome do Senhor, glórias a Deus, glórias a Deus. Então, o segredo da riqueza já está estabelecido há muito tempo, é porque a gente não tem olhos para isso, porque a mente está condicionada a só dar. Mas a Bíblia diz que maior é o que serve, melhor dar do que receber. Se Jesus está falando que é melhor dar do que receber, ele já está dando a dica, irmão, seja inteligente. Deus gosta de pessoas que dão. Deus gosta de corações generosos. Deus se identifica com pessoas que se compadecem. E mesmo na sua escassez, elas conseguem ser generosas. Salmo número 1 vai dizer, como é feliz aquele que não segue o conselho do ímpio, que não imita a conduta dos pecadores. A gente acha que isso é só pecado moral. Isso aqui deve ser a roda do adultério. Isso aqui deve ser... Não! O ímpio está dizendo, vamos acumular. Vamos, fica tranquilo. Eu quero parar de trabalhar com meus 30 anos. Eu vou ficar tranquilo. Você não sabe. Ninguém sabe o dia de amanhã. O seu coração pode parar. Quem sustenta a sua vida é o Senhor. Enriqueça, irmão. Não estou falando contra isso. Mas dependa sempre do Senhor.
O ímpio não depende de Deus, ele depende do dinheiro. Então, como é feliz a pessoa que não é como o ímpio? Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, na palavra de Deus. O que a lei do Senhor diz? Que é melhor dar que receber, que maior é o que serve. Em você ser fiel no seu dízimo, na sua oferta. Isso é culto de estratégia de arrecadação, mentalidade pequena. Estou falando sobre generosidade. Essa pessoa que pensa com a palavra de Deus, ele é como uma árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Não, tudo onde ele bota a mão, meu irmão, o troço cresce. Aí você fica assim, meu Deus, meu irmão, Deus deu uma graça para aquele irmão, né? Aquele irmão é mais abençoado. Não, irmão, ele só tem propósito de reino. É só isso. Ele só pensa como Deus pensa. É por isso que tudo que ele faz dá certo. Ao contrário dos ímpios. Não, mas eu não sou ímpio. Ímpio é aquele que age com impiedade. Ele age com impiedade. Ele não tem piedade de ninguém. Ele não se compadece com a dor de ninguém. Ele não está em nenhum projeto da igreja. É a capacidade de não ter piedade. Ele é ímpio. A Bíblia diz, eles serão destruídos. Eles só pensam neles mesmos. Eles só têm olhos para si. Eles enxergam a Bíblia com o olhar do umbigo. Tudo é meu. É o melhor dessa terra para mim. Eu sou filho do rei. Eu sou filho do rei. Mas o meu irmão não interessa o que ele é. Eu sou. E esse pensamento tem destruído muitas igrejas. Que tem transformado filhos em sanguessuga. Dá. E a Bíblia gritando, melhor é dar. Melhor é servir. Encontre propósito no teu dinheiro. E as janelas dos céus vão abrir sobre a sua vida. Amém? Você pode ficar de pé, vamos orar? Bom, feche teus olhos, vamos orar. Eu quero orar vamos orar por todos, mas principalmente você, que está passando por um momento de escassez muito grande. Na nossa vida, a nossa fé é provada de muitas formas. Muitas formas. A Bíblia nunca vai nos encorajar a termos segurança no dinheiro. Nunca. Nunca. O dinheiro não resolve a sua vida. O dinheiro não faz você mais amado de Deus. Deus não tem filhos prediletos. Não existe um segredo, sabe, da mente. Não. É claro que existe o trabalho, o esforço, a competência. Isso é virtude dos filhos de Deus. Tudo que vier à sua mão, faça com o seu melhor. É o que está escrito. Por outro lado, tenha uma consciência generosa. Seja abençoador. Marque vidas de pessoas. Eu estava em casa desesperado. Alguém bateu na porta da minha casa, deixou uma sacola de compras. E eu vi que Deus estava cuidando de mim. Participe de tudo que a igreja se envolve. Todo projeto da igreja glorifica ao Senhor. Faça do seu dinheiro uma força motora para potencializar a glória de Deus nessa região. E eu não tenho dúvida que Deus vai abrir as janelas dos céus sobre a sua vida. Eu não tenho dúvida. Não temos dúvida, porque a palavra nos garante isso. Senhor, mas eu sempre fui fiel, estou passando nos desertos. Fica firme, irmão. Fica firme. Nossa fé, ela é provada. Deus nos envia testes o tempo inteiro. Aqueles que vencem os testes. Você sempre vai ver dupla honra. Jó perdeu tudo, termina com o dobro do que perdeu. Porque ele manteve firme a confissão de fé. Sabe, todos nós vamos passar por desertos. E o que vai diferenciar, irmão, a porção dobrada na sua vida é a sua permanência no Senhor. Sem murmuração, sem blasfemar, sem desanimar, dizendo: Senhor,
Eu creio na tua palavra. Eu creio ainda, Senhor, que o Senhor me chamou para abençoar muitas vidas. Senhor, eu vou ter tanto, Senhor, mas tanto para dar, mas tanto para abençoar, que quando eu chegar no céu, vai ter uma multidão de pessoas dizendo: você me abençoou demais, você abençoou minha vida demais, obrigado pelo coração generoso. Sabe, que Deus possa encontrar o seu coração essa noite. Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar, Senhor, cada vida. Sabemos, Pai, que nesse mundo nós teremos aflições, mas o Senhor nos ensina a termos bom ânimo, confiarmos que o Senhor é a nossa segurança. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque é o Senhor que está conosco, e nós cremos em Ti, nós cremos na Sua paternidade, nós cremos no Seu cuidado, nós sabemos que a qualquer momento o Senhor pode mudar a nossa história. Nós não dependemos do favor do homem, nós não dependemos da sorte, nós não dependemos de qualquer outra pessoa que não seja o Senhor dos exércitos. Nós estamos aqui, Pai, reiterando a nossa confiança. Estamos aqui, Pai, declarando que nós choramos tanto tempo olhando para a escassez, mas o nosso choro encontra um fim hoje, porque nós vamos olhar para a Sua palavra. Nós vamos olhar para a Sua palavra e lá nós temos a garantia de um Deus que nos faz olhar para os passarinhos e para as flores do campo e dizendo: eu trato eles com graça e misericórdia, como eu não vou tratar vocês assim também? Busquem em primeiro lugar o reino, busquem em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as coisas que vocês precisam, o Pai dará a vocês. Pai, nos ensina a olhar o Teu reino como nosso único foco. Nos ensina, Pai, que tudo que o Senhor nos deu foi para glorificar o Teu nome. Sabemos que existem pessoas importantes aqui, pessoas que estão em posições de honra. Sabemos que existem empresários de grande porte, mas tudo que o Senhor nos deu foi para glorificar o Teu nome. E nós estamos aqui para dizer: Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor me deu mais do que eu preciso. Obrigado, Pai, porque o Senhor me abençoou muito, mas jamais eu possa perder a visão de reino. Não permita que eu perca os olhares para a Tua casa. Nunca me faça esquecer de que eu dependo exclusivamente do Senhor. Pai, sustenta a Sua igreja, que essa igreja seja conhecida cada vez mais como uma igreja generosa, uma igreja conhecida por ser abençoadora. Levanta homens e mulheres, Senhor, que não temam a fé de dar, a fé de ofertar, a fé de dizimar, que elas possam confiar de que aquele que começou a boa obra há de cumpri-la até o dia de Cristo Jesus. Pai, nós queremos assumir um compromisso de descanso. Trabalharemos, daremos o nosso melhor, mas a partir de hoje nós descansamos na Sua graça, no Seu favor e na Sua paternidade. Te peço, Pai, que o Senhor venha trazer provisão, de que o Senhor venha colocar o pão da mesa daquele que precisa, que o Senhor venha, Pai, trazer soluções de dívidas, de decisões erradas do passado. Nos ajuda, Pai, a viver um tempo novo. Nós oramos pela vida de cada um novo tempo, uma nova estação, um tempo de honra, um tempo de prosperidade, um tempo de abundância. E nós nos comprometemos, Senhor, a não nos perder nessa prosperidade. Obrigado, Senhor, por essa igreja, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor, amém? Amém. Irmão, se essa é a sua história, sabe, eu quero chamar você que precisa descansar no Senhor. Descansar. Você entendeu, o Espírito Santo falou com você, e faz parte do culto a confirmação do que você creu. Como? Nós queremos orar por você. Então eu quero convidar você a sair do lugar. Você que quer declarar diante do Senhor: Pai, eu estou entregando essa causa diante de Ti. Pai, a partir de hoje, Pai, me ensina a descansar no Senhor. Talvez a sua empresa está muito ruim, talvez o comércio, alguma situação que tem roubado a sua paz, a sua alegria. Você chegou aqui tão desesperado, mas você quer assumir um compromisso diante de Deus: Senhor, me ensina a descansar no Senhor. Mas por que ir à frente, pastor?
para confirmar a sua decisão de fé. A confirmação, a cada passo que você dá, você está dizendo: Senhor, eu estou entregando nas tuas mãos a minha vida, a minha causa. Me ensina a descansar em ti. Então não sai do seu lugar, nós vamos orar por você. É quarta-feira da vitória. Nós estamos aqui como pastores para orar, para dizer: nós vamos orar por um novo tempo, um novo ciclo na sua vida. É uma oração de entrega, irmão, de dependência. Senhor, eu lutei por muitos anos com a força do meu braço, decisões erradas, eu confiei no meu potencial, eu confiei em pessoas, mas eu deixei de confiar no Senhor. A verdade, Pai, é que eu te esqueci no meio do caminho, e hoje eu tenho amargado, Pai, uma vida ansiosa, uma vida de choro, uma vida de desespero. Mas essa noite Deus vai mudar a nossa história. Essa noite Deus te trouxe aqui para virar uma chave, para trazer um novo ciclo, para trazer um tempo de abundância, onde você vai transbordar para glorificar o nome do Senhor. Então, se essa é a sua ansiedade hoje, se você ainda está acorrentado a isso, uma vida de choro, de desespero, se você não consegue ver, uma solução para a sua vida, se você está passando por um deserto, irmão, nós queremos orar por você, queremos orar, interceder, e que essa palavra venha mudar a sua forma de pensar, que você possa ser próspero na condição que você está hoje, generoso, falando para o Senhor: Pai, eu estou aqui para te servir, a partir de hoje eu me comprometo, Senhor, o recurso que chegar em minhas mãos também encontrará propósito de reino. Amém? Vamos orar aqui, os pastores vão estar orando, vão estar intercedendo. Queria que a igreja se levantasse, nossos irmãos estão aqui, não é fácil vir à frente, às vezes é uma vergonha, talvez é uma exposição, mas nós estamos aqui para orar. Não tem vergonha em vir à frente, não tem por que temer estar aqui. Isso na verdade é um encorajamento, é uma declaração de fé. Senhor, eu confio na palavra que foi pregada, eu estou aqui reiterando a minha confissão de fé, de que o Senhor vai mudar a minha história, o Senhor vai mudar a minha vida. Pai, no nome de Jesus, nós queremos orar por todos aqueles que saíram de seus lugares e com fé e determinação vieram aqui à frente. Nós oramos, Senhor, que para cada passo a fé deles possa ser aumentada, que eles possam ver e entender e crer de que o Senhor muda a história da noite para o dia. Não existe nada impossível para o Senhor. Lá em Samuel, o Senhor diz que o Senhor pega uma pessoa sentada no monturo e coloca ao lado de príncipes e reis. E nós queremos orar, Senhor, por todos aqueles que se encontram numa situação de aperto. Seus filhos, Pai, que hoje estão aqui desesperados, estão, Pai, sem chão, porque algo ruiu, algo desmoronou. Mas, Pai, essa noite seja uma noite de reconciliação com a fé, que eles possam descansar na Tua palavra, que eles possam ver e entender que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, que possamos sair daqui confiantes de que o Senhor é um Pai bom, de que o Senhor não desampara os Seus filhos. Pai, em nome de Jesus, traga, Pai, um tempo de prosperidade, traga um tempo de paz, um tempo de abundância. Nós oramos e declaramos um novo ciclo, uma nova estação, que o tempo de chorar acabe hoje, o tempo da vergonha acabe hoje, mas que o Senhor possa trazer um tempo de dupla honra, que o Senhor possa honrar os seus filhos, que eles possam testemunhar a graça e a bênção do Senhor. Pai, surpreende a cada um, confunde, Pai, os adversários, que os nossos olhos possam ver bondade e fidelidade do Senhor nos seguindo todos os dias da nossa vida. Então, Pai, é com a autoridade do Teu nome, mediante a Tua palavra, diante, Pai, da morte e da ressurreição do Seu Filho, que nós declaramos um tempo de bênção, um tempo de crescimento, um romper. É ano de restauração na vida dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a cada um de vocês. Saio daqui com a convicção, irmão, algo começou no mundo espiritual hoje, amém? Algo começou no mundo espiritual hoje, amém.